Está começando o programa Conexões Espiritualidade e Cotidiano. Ao longo da vida, cada um de nós sempre busca a própria realização. Alguns dizem que é preciso descobrir a vocação, outros que é necessário seguir a profissão certa. Vocação ou profissão, o que seguir? Para conversar conosco sobre este assunto, hoje recebo a Raquel Araújo, psicóloga e escritora. E você pode participar conosco pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 99642-8473. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Padre Márcio, tudo bem, meu caro telespectador. É uma alegria estar aqui novamente. É uma alegria nossa poder desfrutar de uma fala tão leve, tão solta, tão agradável como a sua, Raquel. Muito obrigada. Então, do Natal até agora se passaram vários meses. Pois é, eu estive aqui no Natal, né? A gente ter você de volta. Então, hoje falando de vocação e profissão, que aproximações e que distanciamentos podemos fazer com relação a estas duas palavras? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que vocação é um chamado. Eu falo assim, nós temos um primeiro chamado que é a vida, né? Uhum. Então, a vida ela é um chamado. A vocação ela está sempre ligada a esta sensação de você estar sendo chamado para. A profissão não necessariamente. A profissão ela pode ser um ofício que você exerce, né? Um ofício com especializações, com graduações. E você pode também viver uma profissão com sentido vocacional. Vamos devagarinho, vamos devagar. Então, a vocação é um chamado. Isso. Quem chama, Raquel? Pois é, né? Isso é importante. Não, às vezes para o nosso telespectador é importante. Eu digo assim, é Deus que me chamou. Claro. Agora, em que perspectiva Deus me chama? Ele me chama num contexto histórico, social? Exatamente. Tá. Né? Porque a ação divina, ela está contextualizada no momento histórico que estamos, não é? Deus se comunica na atualidade. Então, esse chamado vocacional, em última instância, é de Deus, porque a gente pode dizer quem chama a vida também, né? Claro, com É certeza. Deus, né? Mas Tem gente que quer dizer que é o acaso. Para mim seria muito pouco. Isso aí eu diria que dá um bom discurso filosófico, né? Com certeza, com certeza. Enfim, né? É um chamado, é Deus quem chama, né? Mas tem todo um contexto, né? Nós trazemos isso das nossas experiências familiares, nós tivemos aí pessoas que também tiveram uma inclinação semelhante à nossa, e nós vamos, então, traduzindo isso também num contexto. Bonito. Então, eu poderia dizer assim, a vocação tem um quê de fé para quem tem fé. Tem um quê de simbólico para qualquer ser humano. Porque quando nós aliamos vocação e profissão, eu alio o dado simbólico. Nossa, ser médico é legal demais, diz o jovenzinho. Isso, nasci para isso, né? Tem um dado simbólico, isso, claro. o fascínio. Tem, sem nenhuma dúvida. Tá. Agora, a profissão pela profissão, ela envolve, vamos dizer assim, um meio de subsistência. A pessoa pode escolher determinada profissão porque é mais rentável, e isso diferencia de vocação, sim, né? Sem nenhuma dúvida. Tá. Sem nenhuma dúvida. A profissão, como eu disse, ela está ligada a um exercício de um ofício, né? Que, em geral, hoje, no nosso contexto histórico, está ligado a uma especialização, a um estudo para isso, né? Mas a pessoa pode fazer aquilo com um grande gosto, um sentido de vida profundo, como pode fazer só simplesmente para a subsistência. Cumpre os horários, é um bom profissional, ganha bem. Não, que vida ruim, só isso. Eu penso que sim. Tá bom. Olhemos o outro lado agora, Raquel, que é o seguinte. Normalmente, quando se fala em vocação, a minha vocação é isso, a minha vocação é aquilo. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, a minha vocação é o amor. É o amor. Correto. Agora, a minha vocação é minha ou é também dos outros? A minha profissão é minha ou é também dos outros? É a minha e dos outros. Tá, inseparavelmente. Inseparavelmente. Fale um pouquinho pra gente. O que acontece? A vocação é um sentido de chamado para o serviço. Eu sirvo alguém. É claro que isso me alimenta simbolicamente, emocionalmente, mas é uma contrapartida, uma via de mão dupla. Eu alimento o outro também. A profissão, em geral, também, porque a gente
tem um ofício para o outro, não é? Então, eu só posso exercer a minha profissão com os outros e para os outros. em função do outro, exatamente. Né? Vamos pensar num porteiro, por exemplo. Ele está ali para recepcionar pessoas que estão chegando, para conduzir adequadamente aquela pessoa. Então, tem sempre o outro relacionado à vocação ou à profissão. É sinal de pouca envergadura espiritual ou de pouco aprendizado da vida? Por exemplo, quem diz assim, eu não preciso de ninguém para sobreviver. Sem juízo, claro, né? Eu acho que é sinal de um pensamento raso, né? Pouco profundo. Com certeza. Eu me lembro bem de um paciente que dizia, eu me criei sozinho. E eu pensei não, né? Eu questionei, falei, mas em qual planeta que você viveu, então? Porque né, no planeta Terra, até onde eu sei, todas as pessoas precisam de outras. Você pode até não ter lembranças de quem cuidou de você, ou esteve com você. Mas não existe essa solidão extrema. Então, nesse sentido, é preciso pensar, né? A realização pessoal na vocação, quanto mais serviço, mais alegria se colhe. Isso. A realização profissional na profissão, além do preparo, da competência, significa também uma boa dose de dedicação aos outros. Sim, é um serviço também. Tá, agora, Raquel, como se dá a descoberta da vocação? Olha, primeiro, o padre, é preciso a gente ter claro que não existe uma regra única, porque as pessoas são diferentes. Contextos diferentes. Né? Alguns despertam já na infância uma certa inclinação, né? Outros na adolescência, outros bem já na vida adulta. Então, não existe uma regra única para se descobrir uma vocação. Mas, em geral, a pessoa percebe sinais de interesse, de chamamento, de alegria, de identificação, seja na infância, seja na adolescência, seja já na vida adulta. Mas não existe uma regra. Agora, a profissão, por exemplo, hoje, eu acho que a escolha se dá via publicidade mais do que nunca, né? Via publicidade, via influência familiar, né? Às vezes até bem ostensiva, objetiva, faça isso, porque isso dá dinheiro. Ou eu sempre sonhei ter um filho assim. Então, tem sempre essas influências. As famílias tradicionais sempre tiveram um filho advogado, um médico, um engenheiro, um filho padre. Verdade. Tá certo. Bom, tenho aqui a participação da Rogéria Correia. Eu penso que sem as duas coisas juntas não dá, vocação e profissão. Eu sempre gostei de lidar com pessoas e amo até hoje, mesmo não podendo exercer minha função. Mas também quando tive que lidar com enfermidades horríveis e muito sangue na enfermagem, eu olhava e dizia, eu tenho que conseguir encarar, porque tinha uma filha pequena que dependia de mim. Então consegui juntar minha vocação e as necessidades diárias. Então, esse casamento, vocação e profissão é o ideal. É o ideal, né? Se você sente a sua profissão como um chamado mais profundo, onde tem um sentido até de amor, né, padre? Com em certeza. última instância. Isso dá um colorido, né? Diferente. Totalmente. E eu poderia dizer que, quando se alia vocação e profissão, existe a realização do verdadeiro carisma? Eu creio que sim. Tá certo. Bom, Rogério, muito obrigado pela sua participação. A Raquel do Carmo diz o seguinte, somos uma cadeia de interdependência. A estrutura da vida humana é comunhão. Vocação e profissão deveriam andar de mãos dadas e seguir sempre unidas. Mas, infelizmente, por questões sociais e culturais, preocupa-se mais em escolher uma profissão que seja rentável, que gere prestígio e proporcione o aparente sucesso profissional, às vezes deixando de lado os talentos e aptidões naturais de uma pessoa. Isso acontece muito hoje, né? Numa sociedade de consumo, prazer e bem-estar. Acontece, como eu disse, muito por uma influência familiar, né? Por um medo de futuro, de faltar sustentabilidade. Existe uma certa pressão direta ou indireta que a pessoa seja alguém na vida e, infelizmente, esse ser alguém no nosso contexto histórico, capitalista atual, está muito ligado ao fato da pessoa ter uma profissão rentável e reconhecida. Eu já coordenei curso de filosofia durante várias vezes ao longo da minha vida e atualmente estou coordenando na PUC de novo. Sempre me aconteceu de receber alguém, olha,
tenho minha vida realizada, sou médico, sou advogado, sou engenheiro, agora eu quero fazer um curso para mim. Eu quero, A minha escolha. Porque Exatamente. viver da filosofia é É. difícil. É. Bom, Raquel, obrigado pela participação, fraterno abraço. O Ronilson Luiz Azevedo diz o seguinte: boa tarde, profissão com a sua vocação, aí sim terá o sucesso profissionalmente. Ronilson, meu irmão, obrigado, um abraço. E o França diz o seguinte: você pode exercer uma profissão qualquer sem necessariamente ter vocação, mas apenas ser apto para a função. Já a vocação me faz pensar na paixão, no prazer com que você realiza as coisas. Quando você se vê realizado e feliz, não se imaginando em nenhuma outra profissão ou estado de vida, aí pode-se pensar em uma autêntica vocação. É assim mesmo? É, bem colocado, né, a participação aí do nosso telespectador. Eu creio que a vocação, ela envolve, né, essa paixão, esse sentido até missionário, cujo muitas vezes você está até, vamos dizer, desanimado naquele dia, mas vem um gás, né? Vem um sentido, uma inclinação maior, que eu chamaria, como ele disse, de uma certa paixão, sim. É, com certeza, né? Né? Quando nós fazemos as coisas, você diz, com amor, com coração, isso significa, vamos dizer assim, uma profunda identidade naquilo que se faz, né? Claro que a nossa identidade ao longo da vida, ela se amplia, ela se refaz, ela se recostura, Exatamente. ela se reconfigura, né? Ela amadurece, né? Tá. Ela amadurece. Bom, temos 30 segundos, dá tempo de mais uma questão aqui. O que você diria para um jovem de 13, 14, 15 anos, um adolescente, jovenzinho, o que seria importante para ele escolher bem uma profissão e se realizar? Eu creio que ele precisa ter uma observação das habilidades que ele tem. Esse autoconhecimento precisa ser provocado. O que eu tenho facilidade? O que eu tenho dificuldade? Isso pode ser um sinal de uma tendência vocacional ou até profissional. Então, depois do intervalo, a gente vai pedir ajuda do profissional, tá bom? Ok. E você já sabe qual a sua vocação? Já escolheu em que profissão quer se realizar? O que tem sido feito para isso? Voltamos em instantes.